Olá, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos às lives das segundas-feiras, aqui pela Priority Conteúdos, falando sobre ufologia de uma forma desmistificada, de uma forma séria, dando o valor merecido ao tema. Eu sou o professor Paulo Iannuzzi, ufólogo, estudioso, pesquisador, não só de ufologia, mas de civilizações antigas e outros temas correlatos dentro da área holística, espiritualista, metafísica, científica. E agradeço a presença de todos vocês, como sempre, investindo seu precioso tempo neste trabalho. Agradecendo sua presença, seu apoio, seu carinho, a prestigiar todo este trabalho. Agradeço a Priority Conteúdos por me oferecer este horário e ao Felipe, responsável pela logística, por me pôr no ar, por toda a estrutura que leva este trabalho até vocês. Muito obrigado a todos vocês. Vale lembrar que a Priority Conteúdos é um aplicativo que pode ser baixado gratuitamente pelo Google Play, pelo Apple Store, que oferece uma variedade bem grande, bem significativa de entretenimento para todos. Este programa está sendo transmitido não só pelo aplicativo da Priority, como o seu recente canal no YouTube. Estamos com todos vocês. O tema de hoje é UFOs no espaço. Muita gente deve ter ciência disso, mas é sempre bom frisar, principalmente para quem está chegando agora, para quem é leigo no assunto, para quem tem acesso a determinadas informações e conhecimentos desencontrados com respeito à ufologia, ou pelo menos não tem noção da real profundidade do tema, que a ufologia, os UFOs, o fenômeno UFO, o fenômeno OVNI, ele não se restringe somente ao planeta Terra. Ele não se restringe somente à superfície da Terra, não se restringe aos contatos, às abduções, à atmosfera da Terra, e também às questões intraterrenas e até mesmo ultraterrenas dimensionais, que já foram mencionados aqui num programa anterior. O fenômeno UFO ele pode ser observado e vem sendo observado com maior frequência, com maior volume ao longo dos últimos anos no espaço, com registros, inclusive, pelo telescópio Hubble, com registros de sondas que permeiam o sistema solar, lançadas diretamente para pesquisar planetas, para pesquisar o Sol, pesquisar cometas, asteroides, meteoritos. Na verdade, o termo correto é meteoroide. Meteorito é depois que o objeto cai à Terra, ou melhor, o que sobrou dele, né? Depois da queima na atmosfera, que é o fenômeno chamado meteoro. Enfim, muitos registros, especialmente na Lua, em Marte, nos anéis de Saturno, nas luas de Júpiter, principalmente Europa e Ganímedes, têm sido registrados, têm sido documentados. Há algum tempo atrás, nos próprios anéis de Saturno, foi fotografado um OVNI de centenas, ou, melhor dizendo, milhares de quilômetros de extensão, uma vez que se destacava nos anéis de Saturno, e Saturno é o segundo planeta maior do Sistema Solar, é o primeiro planeta depois de Júpiter, em termos de tamanho, em termos de volume, em termos de massa, em termos de gravidade, em termos de campo magnético.
tirando, obviamente, o astro-rei, tirando o Sol. E documentar um objeto voador não identificado nos anéis de Saturno, por seu gigantesco tamanho, né, é algo, no mínimo, surpreendente. Muitas pesquisas estão sendo feitas hoje em dia a fundo no Sistema Solar, e uma porcentagem muito pequena é passada ao público com respeito a descobertas, especialmente nos oceanos de amônia de Titã, o maior satélite do Sistema Solar, que contém atmosfera, satélite de Saturno, ou de Europa, que tem um oceano abaixo da sua capa de gelo, bastante profundo e que com todos os ingredientes para um início de vida. Isso se não tiver uma colônia extraterrestre. Outros registros, inclusive por astrônomos amadores, com fotografias a partir de observações do telescópio, especialmente da Lua, mostrando, vez por outra, trânsitos de objetos voadores não identificados entrando e saindo de crateras, transitando sobre a superfície da Lua, entrando e saindo da própria superfície da Lua, vindo do espaço ou saindo para o espaço. Não somente no nosso planeta verificamos e documentamos o fenômeno UFO, o fenômeno OVNI. O sistema solar está coalhado deles. E a questão que eu sempre coloco aqui, e não é somente minha, muito pelo contrário, que dividimos o planeta com eles dividem o planeta conosco, já estão aqui há muito tempo, não chegam à Terra mais como antigamente mesmo, na questão da antiguidade histórica do planeta, da sociedade planetária nossa, já estão aqui há muito tempo. Pelo que consta, pelo que podemos concluir, ou pelo menos deduzir, não somente a Terra, mas estão pelo Sistema Solar há muito tempo. Inclusive, já é bem questionável mesmo, a utilização do termo nosso planeta ou nosso sistema solar. Estamos descobrindo agora, através justamente dessas fotografias, filmagens, documentações, o sistema solar está coalhado desses seres, está coalhado dessas observações, desses avistamentos. Como a nossa Lua é a mais próxima, né, o corpo celeste mais próximo da Terra, é óbvio que o número de avistamentos, de documentações, filmagens, fotos, etc., tal, não oficiais, evidentemente, feitas por astrônomos amadores, onde muitos, para não dizer a grande maioria, obedece ao sistema científico ortodoxo tradicional, que desmerece e nega a questão ufológica, mas, mesmo assim, tem-se registros, sem uma explicação oficial e científica, de fenômenos luminosos e trânsitos em altíssima velocidade sobre a superfície da Lua, como já foi mencionado aqui, né? As sondas, principalmente os rovers, que estão na superfície de Marte, fotografando inclusive o céu, já registraram por mais de uma vez objetos estranhos sobrevoando ou estacionados no céu acima da superfície de Marte, tanto de noite quanto durante o dia. Lembrando que o dia marciano ele demora um pouco mais de 24 horas, quase 25 horas, em relação à rotação do eixo axial do nosso planeta, que é de 24 horas. Enfim, temos registros também de objetos transitando pelo espaço a partir de observações que começaram no ano 2000,
indo até 2010, um pouco mais, algumas já retiradas do YouTube, da internet, que até então eram bastante colocadas, registros de astrônomos amadores, começando com o pioneirismo de John Leonard Walson, que fez os primeiros registros nos Estados Unidos, e isso começou a se espalhar pelo mundo. Isso é pouquíssimo divulgado por razões evidentes, fazendo parte ainda do acobertamento, que começa a cair por terra lentamente agora, pela disposição dos órgãos oficiais, principalmente norte-americanos, em estudar toda essa fenomenologia e buscar uma explicação para isso, porque o volume nessas décadas todas e de alguns anos para cá tem aumentado significativamente, não só no nosso planeta, mas, como já foi dito, no sistema solar como um todo. Quem tem familiaridade com binóculos, telescópios, sejam eles de observação direta na sua ocular ou telescópios mais modernos que transmitem a sua observação para um notebook, para que seja vista diretamente na tela do computador o que é observado no telescópio, sem precisar que você olhe diretamente no telescópio. Sabe-se que existe a necessidade de um ajuste de foco para qualquer objeto, mesmo tendo uma referência para a calibragem de uma luz ao fundo no horizonte. E essa calibragem é feita e esse desfoque, que normalmente aparece com franjas de luz do objeto, a partir do momento que é dado o foco, a luz se concentra e conseguimos ver com nitidez a verdadeira natureza do objeto observado. O interessante é que John Walson e muitos outros, com o passar do tempo, fazendo esse ajuste em determinados objetos que pensavam-se ser estrelas, quando esse ajuste de foco era feito, observava-se um objeto de estrutura e desenho completamente diferente do círculo que uma estrela normalmente apresenta, uma pequena esfera. Tá? Objetos de tamanhos, dimensões variadas e de desenhos variados, grandes estruturas dentro do sistema solar e, muitas vezes, no que é considerado espaço profundo. Foi observado amplamente isso, documentado e colocado na internet. Procurem, pesquisem, vejam se acham alguma coisa ainda sobre as observações de John Walson, John Leonard Walson, astrônomo amador. É um trabalho muito interessante. Muito material já foi retirado do YouTube, mas ainda um ou outro deve permanecer. É interessante constatar isso. É bombástico, é bombástico. Outros exemplos registrados, muitos deles, pela ISS, International Space Station, Estação Espacial Internacional, e pelos antigos ônibus espaciais, os Shuttle, que, em órbita da Terra, registraram objetos ou pontos luminosos com altíssima velocidade, ou entrando ou saindo do planeta. Existe uma filmagem muito interessante com a curvatura da Terra ao fundo, o ônibus espacial em órbita, e registrando numa filmagem em preto e branco muitos objetos luminosos saindo da Terra a velocidades incríveis, de no mínimo 200.000 quilômetros por hora, como foi estimado a partir do movimento registrado nos filmes. Outro filme muito conhecido, em que praticamente do nada uma luz aparece vinda do espaço, onde não se registrou
a trajetória dela chegando à órbita da Terra, e sim, ela simplesmente aparece ali, se desloca um pouco, e o que parece ser um raio de luz sai do planeta em direção a esse objeto. Esse objeto faz uma pequena curva e dispara, voltando para o espaço, como se ele tivesse sob a mira de alguma espécie de raio. Pelo menos é o que a filmagem dá a entender. Muitos cientistas colocam até de uma forma apropriada a possibilidade, ou praticamente certeza, disso tudo ser cristais de gelo em órbita, uma vez que isso realmente acontece. Mas cristais de gelo não desviam de supostos raios. Nem tem, obviamente, uma velocidade de 200 mil por hora, no mínimo, entrando ou saindo do planeta. A exemplo do fenômeno UFO, do fenômeno OVNI, registrado no céu, já várias vezes em filmagens noturnas, onde foi filmado um satélite artificial e sua trajetória, em câmera infravermelha, filmado a trajetória de um avião comum, filmado a trajetória de uma estrela cadente e filmado a trajetória de um UFO. Este, sim, numa velocidade altíssima, além do que um avião a jato mais moderno pode, de caça militar, pode alcançar, um objeto voando acima de Mach 4, mais de 4 vezes a velocidade do som, e mudando repentinamente a sua trajetória, como sabemos ser lugar comum no fenômeno UFO, e que nenhum objeto, pelo menos que se conheça de tecnologia terrestre, pode fazer no céu. Então, existe já uma diferença muito grande. E existe esse tipo de fenomenologia também registrada fora da órbita da Terra, em pleno espaço sideral. Espaço, às vezes, profundo, nos confins do sistema solar. Então, estamos sendo visitados por esses seres, e como eu sempre coloco aqui, é preciso que, em todos os níveis no planeta, para quem estuda isso, para quem pesquisa ufologia, para quem é ufólogo, principalmente aqueles que se envolvem mesmo com grande propriedade, aqueles que não têm estudo, não têm pesquisa, sem desmerecer, obviamente, a parte psicomediúnica, mas que extrapolam nas suas sensibilidades, né? Tirando esses que não merecem o menor crédito, o pesquisador sério, principalmente nessa área dita transcendental do fenômeno, precisa atentar para um objetivo que, na verdade, ainda não sabemos, em verdade, não sabemos, o objetivo desses seres e desses trânsitos, que, ao constatar tal trânsito em todo o sistema solar, é preciso que seja revisto todo o processo de entendimento desses seres em nosso planeta. Observa-se que eles estão também em nosso planeta. Eles não estão aqui exclusivamente por conta de nossos bons olhos. Nada disso. O cronograma de trabalho deles é muito profundo, muito sério, que não engloba somente a Terra e a Lua, mas o sistema solar inteiro. Lembrando do que já foi dito aqui, das hierarquias logóicas a partir do nosso Sol como logos e emanação do divino, dentro de hierarquias de construção planetária, de construção do sistema, em todos os níveis, principalmente nos níveis dimensionais mais sutis, níveis interdimensionais paralelos e ultraterrenos e ultrasistêmicos, essas hierarquias, elas com certeza têm um gerenciamento, e isso eu estou repetindo, um gerenciamento da vida no sistema solar como um todo e também do nosso planeta, em seu processo evolutivo em todos os reinos da natureza, e mantém
de certo, o intercâmbio com outras hierarquias cósmicas, de outras civilizações, de outros sistemas mais avançados ou não, mas que fazem um trabalho comum, não só no nosso sistema solar, como em outros sistemas solares, um trabalho conjunto a nível sideral. Então, observando-se o que foi dito aqui, que está documentado em fotos, filmes, etc., pelo menos não sendo realmente um UFO como nós imaginamos ser, mas fenômenos estranhíssimos, cujo termo mais moderno e apropriado é anômalo, termo mais atual, fenômenos anômalos, não só na Terra, como no sistema solar como um todo, merecem um estudo, uma pesquisa e, principalmente, uma abertura de mente muito mais aprumada, muito mais objetiva, muito mais volumosa, mais profunda. Tá? E, sendo provavelmente objetos voadores não identificados, tripulados, monitorados e manipulados a partir de inteligências superiores, físicas e não físicas, vemos que o cronograma de trabalho dessas civilizações, desses seres, que não se restringem só à Terra, repetindo, é bastante profundo, uma vez que o sistema solar todo apresenta evidências disso, que quanto mais o homem envia artefatos ao espaço, está cada vez mais presente no espaço com suas observações, com o próprio telescópio James Webb, que não tem essa finalidade, mas pode registrar algo diferente, além do que o telescópio Hubble registra. A retomada do projeto espacial para o retorno à Lua, inclusive com a primeira mulher a desembarcar na Lua, e o projeto que já foi mencionado aqui anteriormente, de uma base definitiva na Lua, a partir da pesquisa e do recolhimento da água em crateras lunares, que já foi detectada e é retirada, obviamente, pela quebra da molécula da água, do oxigênio necessário para manter essas bases, da água necessária para manter essas bases, e especialmente do elemento que a Lua tem, que na Terra não existe, chamado hélio 3, que estabiliza o processo de fusão nuclear, onde muitas usinas no planeta, principalmente na China, que é chamada de o Sol Chinês, isso está presente em vários vídeos por aí pelo YouTube, inclusive com pessoas abalizadas da área científica, né? Especialmente do Brasil, comentando sobre isso. Usinas de fusão nuclear, em que, em vez da fissão, que é a energia atômica que nós conhecemos atualmente, da quebra do núcleo do átomo, é a fusão do núcleo do átomo, chamado Sol Chinês, a usina chinesa, porque é o que o Sol faz em seu núcleo, fundir hidrogênio, átomos de hidrogênio, resultando em átomos de hélio. E, num processo de fusão artificial, cujo resultado é uma energia exponencial, de muito volume, muito potencial, onde uma pequeníssima fração pode iluminar cidades por anos, além de ser uma energia limpa, totalmente limpa, a estabilização da fusão nuclear depende justamente do hélio 3 que é encontrado na Lua, além de outras questões com bases futuras na Lua, isso pelo que é exposto, pelo que a gente sabe, que é 10% do que realmente acontece, 10 a 20% no máximo do que realmente acontece, em termos de objetivos, intenções, desenhos e práticas que devem estar já no momento a acontecer e ainda não sabemos. Isso é um fato, pois sabemos que a maior tecnologia de ponta que dispusemos, né, no nosso cotidiano, que é disposto para o usuário comum, colocado como última geração, está há 25 anos defasada com o que realmente existe no planeta.
e que é trabalhado só nos meios ultrasecretos governamentais e militares das grandes potências. Nós sabemos disso. Isso tudo só virá à tona nos próximos 25 anos. Existe uma defasagem tecnológica no planeta em termos do que se tem e do que é apresentado ao público, classificado como de última geração, com raras exceções. Então, dentro disso, há muito mais coisa que acontece no Sistema Solar, também da nossa parte, em relação aos próprios UFOs, principalmente, do que se sabe oficialmente, entre aspas. Então, esse retorno à Lua pelo projeto Artemis é um indicativo desse processo, em que, pela expansão ao Sistema Solar, teremos mais evidências, cada vez mais evidências, e a um passo estaremos de um processo definitivo no sentido físico, porque esse processo definitivo, num nível psíquico, de real contato, já acontece há muito tempo no planeta, que é a melhor forma desses seres prepararem a humanidade para uma interação e uma integração total com o cosmos, com a galáxia. Isso já vem acontecendo de uma forma indireta há muito tempo, há muito tempo. Se uma civilização superior, para não provocar um impacto, para não provocar a destruição, a eliminação, a dissolução de uma sociedade de menor porte como a nossa em relação a eles, entra justamente nesse âmbito, a melhor forma disso acontecer, esse tipo de contato acontecer, sem que a humanidade, não só de primeiro momento, se desestruture, mas que vá se adaptando lentamente ao processo. E esse processo é também um estimulante, uma questão de exortação para que a humanidade melhore a sua questão psíquica, mental, emocional e de frequência vibracional mais alta, que vai permitir um contato final. Qual o meio melhor do contato diretamente com as pessoas, em seu meio de uma forma especialmente lúdica, ou em sonhos, ou em contatos fora do corpo, ou em contatos e abduções, como temos em abundância na ufologia em geral pela humanidade. Então, muita gente espera que um disco voador desça no pátio, em frente à Casa Branca, do lado da Torre Eiffel, do Big Bang, sobrevoando o Cristo Redentor, pousando em Brasília, enfim. Não é assim que acontece, não é assim que vai acontecer. Já está acontecendo há muito tempo esse contato, em que a humanidade, aos poucos, vem sendo preparada para uma vivência muito mais forte, muito mais profunda, com a sua verdadeira origem. Mas ainda há um caminho grande a ser trilhado, embora o processo já tenha começado. Porque como podemos estar preparados para conviver com seres das mais diferentes origens, culturas, maneiras de ser, entendimento, inclusive sobre espiritualidade, que é muito diferente do que nós entendemos aqui por espiritualidade? Só para começar, culturas diferenciadas com seres diferenciados, com formas diferenciadas, variadíssimas. Como estaríamos preparados para encarar essa realidade se nós não conseguimos manter a paz com o vizinho? Se ainda existe racismo no planeta, se ainda existe preconceito de qualquer natureza no planeta, e se existe a grande contradição planetária ainda vigente de enviarmos naves pelo Sistema Solar, pousando em Marte, na Lua ou em qualquer lugar, inclusive com naves que já saíram do Sistema Solar, como no caso das Voyager 1 e 2,
Se ainda aqui nesse planeta existe analfabetismo e fome, e doenças e manipulações, principalmente políticas. É, no mínimo, uma sociedade planetária doente e contraditória que não oferece a ambiência necessária para que eles venham oficialmente. É preciso que façamos a nossa parte e eles estimulam muito para que façamos a nossa parte, guardadas as devidas proporções em relação às civilizações que não têm interesse nisso, mas que estão dentro de um cronograma a partir do gerenciamento de outras civilizações superiores que se interessam por nosso processo evolutivo, de uma forma positiva, mas que jamais interferirão no nosso livre-arbítrio, a menos que ponhamos em risco sério a saúde, a vida deste planeta e da humanidade como um todo. Muito obrigado, mais uma vez, por estarem aqui conosco. Obrigado, Felipe, por participar e ser responsável pela logística desse trabalho, a equipe da Priority Conteúdos. Lembrando que é um aplicativo que pode ser baixado gratuitamente pelo Apple Store, pelo Google Play. E não só pelo aplicativo, este programa é transmitido, como muitos outros, pelo canal no YouTube recém-criado da Priority Conteúdos, e a parceria com o Pilares de Hermes Escola de Mistérios, em que podemos ser encontrados, podem justamente acessar Pilares de Hermes, que voltará ao presencial em breve, continuando com a sua programação online, pelas nossas redes sociais, Instagram, @Pilares de Hermes, canal no YouTube, que também oferece uma grande variedade de lives produzidas e ministradas por mim, e também com parceiros, amigos e irmãos, que é YouTube, www.youtube.com/Paulianus Pilares de Hermes, e no contato mais direto, para participar e receber a nossa mala direta, com as atividades, com as chamadas, com a programação, no WhatsApp 21 982 73 9603. Mais uma vez, muito obrigado a todos, uma boa semana. Que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Namastê. Jai Shri Ram. Muito obrigado.